Olá a todos, bem-vindos à edição e vídeo de Mercados em 3 minutos, uma semana importante porque marca a maior valorização semanal em largos meses no mercado bolsista e em particular no S&P 500, a referência do mercado americano. Foi uma semana de verde generalizado e com subidas muito significativas. O S&P 500, como já vos falei, valorizou de forma expressiva, mais de 5%, mas o destaque maior vai até para o Russell 2000. Este que é o índice das pequenas empresas no mercado americano, valorizou mais de 6%, dando um sinal importante de que este rally pode vir acompanhado de uma forma generalizada por todo o mercado acionista e não ser apenas um exclusivo das sete magníficas, como tem acontecido até então e ao longo de todo este ano. Portanto, é importante de facto perceber se finalmente temos as pequenas e médias empresas a acompanhar a performance do mercado e não apenas as empresas de grande capitalização. Importante destacar também os 50 pontos base de queda na yield das obrigações do Tesouro no mercado americano, que tinham atingido ainda há pouco tempo um valor psicológico de 5% e agora estão nos 4,5%. Esta queda na yield foi de facto o trigger para valorizações bastante expressivas no mercado de obrigações, pouco habituado de facto a muita volatilidade e valorizações ou desvalorizações expressivas num curto período de tempo, mas esta semana de facto foi uma semana bastante forte no mercado obrigacionista, tal como no mercado acionista. O heatmap dos mercados financeiros demonstra de facto aquilo que vos estou a dizer, um verde bastante carregado, de forma generalizada, todos os setores de atividade com valorizações expressivas, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, embora na Europa as valorizações tenham sido um pouco mais comedidas do que aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. Falando em grandes empresas, campeonato das grandes empresas, a Microsoft alcança a Apple no primeiro lugar. Estão agora as duas a valer cerca de 7%, um pouco mais de 7% do índice S&P 500, o que significa que, com estas duas empresas em carteira, um investidor consegue ter praticamente 15% do S&P 500 representado, o que é sintomático do peso que as grandes empresas têm no índice global. E por falar em grandes empresas, uma das grandes empresas que está representada também neste top e nomeadamente no top 10, é a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que tem vindo aqui a ser referido ainda na semana passada, por exemplo, foi bastante referido aqui nesta newsletter semanal. A Berkshire apresentou resultados trimestrais que foram bastante bem recebidos pelos analistas e houve dois pontos a destacar. Os resultados operacionais com um crescimento de superior a 40%. O resultado operacional é a métrica que o próprio Warren Buffett alega ser a mais eficiente para analisar a performance da Berkshire, e o significativo valor em cash que a Berkshire tem no seu balanço. São 157 mil milhões de dólares em balanço, o que só para terem uma ideia do que é que isto representa, da magnitude deste número, se nós pegássemos nesse valor de cash que a Berkshire tem e a autonomizássemos numa empresa individualmente considerada, isto significava que essa empresa seria a 43ª maior empresa no S&P 500, o que é incrível, de facto, apenas para uma posição de cash da Berkshire. No que diz respeito à performance da empresa year to date, ou seja, em 2023, muito em linha com o S&P 500, por cerca de 13% de valorização positiva, mas nos últimos 5 anos, e sobretudo se analisarmos desde o crash do Covid em 2020, a Berkshire tem efetivamente alcançado um retorno superior ao próprio S&P 500, mais de 100% de rendibilidade da Berkshire Hathaway contra 89% do S&P 500. Incontornável também falarmos esta semana da WeWork e do crash que este antigo unicórnio, anteriormente considerado unicórnio, tem vindo a sofrer e que se prepara para ter o seu epílogo com a apresentação ou com o pedido de insolvência que irá ocorrer esta semana, o famoso Chapter 11, pedido de proteção contra credores, que a WeWork, que, recorde-se, chegou a valer ainda antes do seu IPO, que ocorreu em 2021, enquanto avaliação privada, 47 mil milhões de dólares. Era considerada a terceira maior empresa privada do mundo e neste momento está reduzida praticamente a cinzas. Isto é importante também para percebermos o que é que um IPO pode de facto levar aos pequenos investidores, sobretudo quando entram numa empresa que pode estar a dar os sinais de já ter atingido o seu potencial máximo.
Foi o que aconteceu com o WeWork. Há muito para saber sobre esta empresa, é uma história muito interessante, para quem a conhece saberá do que estou a falar, quem não conhece acho que terá alguma, a ponta do véu desvendada na newsletter desta semana e vale a pena ver. Terminamos com mais um interessante grafismo da Visual Capitalist, uma agência que traz-nos de facto sempre visualizações muito interessantes e que desta vez analisa o portfólio de investimento dos considerados Ultra High Net Worth. Os milionários investem, e sem surpresa, consideravelmente em dois grandes blocos: real estate, imobiliário, e o mercado acionista. 50% do seu portfólio está agrupado nestas duas classes de ativos, entre a primeira, habitação e habitação secundária, e os seus investimentos no mercado acionista, sobretudo nas grandes empresas mundiais. Mas será também interessante percebermos onde é que estão investidos os outros 50%. Acho que será interessante analisar esse tema, e a newsletter desta semana, uma vez mais, desvenda alguns dados interessantes. Espero que seja útil. Uma boa semana a todos e até breve.